Pode Sorrir, que o Mundodonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar e aqui ao meu lado está meu pai, Dr. Marco Avelar. Oi, gente, como é que vocês estão? Eu estou bem, estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje nós estamos aqui com um mestre. A gente estava até conversando aqui em off, foi quando eu fui buscar fazer a especialidade em implantodontia, eu busquei a instituição onde eu me formei pelo nome dele. Então, assim, fico muito feliz de receber ele aqui hoje. Professor José Henrique Cavalcante, meu amigo, muito obrigado, é um prazer te receber aqui. Obrigado, cara, muito feliz de o senhor ter aceito o convite de participar aqui com a gente. Professor, como é que a gente faz aqui? A gente começa assim. Como é que a odontologia entrou na sua vida? Como é que você descobriu a odontologia? Como é que você teve contato com a odontologia para seguir esse caminho da odontologia? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Para participar dessa empreitada. A odontologia entrou pela família. Meu tio era dentista, meu avô era dentista, meu avô foi prático. Foi prático. Meu tio foi professor da UFRJ, na área de radiologia, e eu segui a profissão baseado no sangue. Sim. A odontologia está no meu sangue. Eu já disse várias vezes que se eu tiver que reencarnar, ou se houver reencarnação, serei várias vezes dentista. Apesar do momento atual que a odontologia vive, Sim. Eu serei várias vezes dentista. Cara, mas assim, seus pais mexiam com odontologia, não? Não, meu pai era funcionário público do Ministério da Educação e Cultura. Minha mãe também era funcionária pública da Biblioteca Nacional. Uhum. E eles não tinham nenhum envolvimento com a odontologia. Mas assim, foi seu tio, assim, você acompanhava? Eu gostava de ver ele trabalhando e eu resolvi fazer odontologia desde o começo. Eu não sou um médico frustrado. Sim, Eu quis fazer odontologia desde o começo. O meu vestibular foi único para odontologia. Ai, que legal. Odontologia em Volta Redonda. Você estudou lá em Volta Redonda? Estudei na FOA. Ah, que legal, eu não sabia. Estudei na FOA. Tenho vários amigos lá em Volta Redonda, lá, cara. Estudei na FOA. Serginho Cury, Leonardo Malta, gente, um abraço. 75 a 78. Que legal, cara. E aí você terminou lá e continuou lá por Volta Redonda ou você veio por Eu Rio? vim embora, fui fazer uma residência em cirurgia maxilofacial. Na realidade, o município não tinha, hoje eu não sei se tem, mas na época não tinha residência em cirurgia maxilofacial, mas tinha residência em odontologia nos hospitais municipais. Souza Guiar, que era com Ítalo, Sim. e no Miguel Couto, que era com Sérgio Bahia e Luiz Fernando. E então eu fui fazer no Miguel Couto, passei numa prova, uma prova de seleção, fui aprovado e saí da faculdade direto para residência. Na realidade era cirurgia maxilofacial, mas com o título de residência em odontologia. E eu fiquei lá 3 anos, foi R1, R2 R3. Então era como se fosse uma residência mesmo em cirurgia bucomaxilo, só não tinha esse nome. Diariamente, era diário, Sim. segunda a sábado. Eita, Caraca. Era diário, segunda com plantão. caramba, aí tu vê hoje em dia tem uns cursos aí de especialização de bucomaxilo que é um corre frouxo danado, né? O cara não tem acesso. Eu fico pensando que profissional, né? Porque assim, o cara não tem acesso a isso, né? Aí chegou no hospital na emergência. E era uma coisa também assim, era uma coisa muito prática também, né, professor? Era uma época que existia a ciência da odontologia, mas assim, era uma coisa... A residência lá do Miguel Couto tinha uma característica muito interessante, porque era a época que a ortopedia era muito famosa por causa do professor Lauro Monteiro. O professor Lauro Monteiro foi um dos maiores ortopedistas que o Brasil já teve. E ele coordenava um andar, onde ficava a odontologia. A gente internava na ortopedia. E o professor Lauro Monteiro fundiu com a odontologia, então nós fazíamos as visitas diárias aos pacientes da ortodontia e aos pacientes da odontologia que estavam internados lá. E era muito interessante porque a gente convivia com o meio médico, Sim. o tempo todo com o meio médico, fazendo as avaliações com os ortopedistas que faziam residência.
Então era muito interessante essa fusão. E foi uma experiência muito grande durante 3 anos. Sim. Cientificamente um salto, né? Porque você vê que o cara dentista às vezes não tinha essa formação, né? Não tinha. E a gente acompanhava o professor Norma Monteiro e o professor Ponte na ortopedia, Sérgio Bahia e Luiz Fernando, que era professor da UF, Da UF. cirurgia maxilofacial. Pô, que legal. Aí fez cirurgia e aí depois tua vida profissional, como é que foi? Conta aí pra gente. Depois disso, eu fiz prova para o Exército, entrei para o Exército Como dentista. como dentista, fui morar na Amazônia, De carreira, né? de carreira, fui morar na Amazônia, morei 2 anos na Amazônia, de 83 a 85. Gostou, professor? Muito bom, foi tranquilo. Foi boa experiência? Boa experiência. É um calor, mas Talvez tenha sido o local onde eu acho que fui mais útil pelo Exército. É. Apesar de ter muitas realizações dentro do Exército, na minha profissão, mas eu, com certeza absoluta, a Amazônia mexeu bastante com a parte emocional e social, né? Porque Legal. eu conheci pessoas que nunca tinham visto um carro, nunca tinham visto, viu o avião pousar num pelotão, mas não sabia o que era vida porque nunca tinham saído de lá, não sabia o que era jornal, não sabia o que era revista. É porque era lá pra dentro. Era dentro da Amazônia. A gente saía de Tabatinga e voava quase 2 horas de Bandeirante até pousar no pelotão, que tinham 30 pessoas somente. Era um médico, um dentista, um tenente de infantaria e o pelotão. Cara, que experiência, né, cara? Eu que gosto desses trabalhos. Eu acho sensacional. Morei lá durante 8 meses. Caramba, lá. Lá, No- nesse local. Sim. Eu servi na Amazônia 2 anos, mas você ficou recluso no meio da floresta 8 meses. Caraca. E de boa, tu tinha assim na tua cabeça, porque tem gente assim, eu falo isso porque tem gente que não tem essa aptidão, né, de você estar num lugar que você não tem acesso às coisas e tal, né? Às vezes pro dentista, né, que o cara vem do grande centro, vai para uma realidade dessa aí, a gente usava o físico, né? Ia para o exercício físico. Então, diariamente eu corria 4, 5 quilômetros na pista do avião. Sim. A gente ficava indo e voltando, de coturno, calça de instrução, para poder gastar o tempo sim, e gastar as energias, porque eu também fui solteiro. sim. Então, Eita, aí tinha que correr. Tinha que correr muito. Tinha que correr muito. Caraca, 8 meses é muito tempo, né, cara? É isso aí. Mas aí depois tu ficou esses 8 meses, depois tu foi para Manaus, para um grande centro, alguma coisa? Fiquei o tempo todo. Aí voltei para Tabatinga, que era uma cidade que tinha 10 mil habitantes. E Entendi. aí fiquei em Tabatinga para complementar o tempo de serviço. É porque isso era obrigatório o pessoal servir lá ou não? Não, é que quando eu saí, quando a gente, por classificação na escola de saúde, você então escolhe o local que quer servir. E eu escolhi Sim. Tabatinga para poder retornar para Rio de Janeiro, porque era uma fronteira, dava direito a 2 anos depois escolher, ou retornar para o Rio de Janeiro ou para uma cidade maior. Foi o que eu fiz. Então tu já foi para lá pensando em voltar pro Rio? Já fui lá pensando em voltar para o Rio, para Petrópolis, que minha esposa na época era de Petrópolis. Sim. E tu tinha quantos anos nisso? 26 anos. Novo também. E o que te levou para cirurgia, professor? Eu admirava muito um professor que eu tinha na faculdade, o Antônio Batista, e eu gostava muito do ato de tratar melhor o paciente, realizando procedimentos mais invasivos. Então eu resolvi ir para a cirurgia por causa disso. Então foi isso, assim, gostava dali de ver sangue e tal, aí falava, eu quero isso pra minha vida. Eu sempre gostei de reconstrução. Então a gente trabalhava muito com reconstrução. No Miguel Couto, a gente inclusive reconstruiu calota craniana, com placa de acrílico e tudo mais. O Sérgio Bahia fazia muito bem isso. Então essas próteses orofaciais a gente usava lá no Miguel Couto também. Legal. Porque assim, e também não é uma coisa muito comum também, né? Por mais que você vai estar numa escola de trauma, né? Assim, às vezes você vai lá e faz o que dá, né? Ainda mais no governo, né? Você não tem muita
Pô, legal. E aí, voltou para o Rio, e aí? Não, eu não voltei para o Rio porque não tinha vaga. Aí eu fui para o Espírito Santo, fui servir em Vila Velha, no Espírito Santo. Capixaba, virou capixaba. E lá no Espírito Santo também foi muito bom, porque eu fiquei 2 anos no Espírito Santo e foi muito tranquilo. Foi uma passagem boa, porque o Espírito Santo é maravilhoso, Sim. Vila Velha é um lugar fantástico, Também fantástico, praias maravilhosas. Sim. Então foi um veraneio que eu fiz durante 2 anos. Né? Nesse tempo eu fiz paraquedismo, corri de kart, enfim, fiz uma série de artes dentro da vida pessoal. E tudo isso atendendo como dentista no Exército. Sempre sendo dentista do Exército, e tinha meu consultório particular. Lá em Vila Velha você Em Vila já... Velha eu abri consultório particular e fiquei durante 2 anos trabalhando com um consultório particular e Bacana. no Exército. Porque assim, não está na sua cidade de origem, né? Às vezes a pessoa não ia nem pensar em... Não, mas foi muito bom, porque eu na época fazia já periodontia e não tinha periodontista em Vila Velha. Ó, Caramba. Não tinha isso em 83, 84, não tinha, 84, não tinha periodontista em Vila Velha, final de 84, começo de 85, não tinha periodontista em Vila Velha. Então eu peguei um nicho muito bom e como eu sempre consigo me relacionar bem, me relacionei com alguns professores da faculdade do Espírito Santo e eles mandavam os pacientes e tudo mais, era um ambiente bom. que legal. Aí ficou lá 2 anos, Depois vim para Niterói. veio para Niterói, de vez. De vez. Não, aí- não passeou mais pelo Exército. Não, aí fiquei em Niterói 10 anos, depois fui para a Odontoclínica Central do Exército. Tinha um criado a Odontoclínica Central do Exército. Onde isso? Hã? Aonde? Aqui no Rio já. No Rio de Janeiro. E aí não tinha quem fizesse implante. Na época eu já fazia implante. Porque Então, me conta essa história também da questão da implantodontia, porque a gente sabe que nessa época era uma coisa muito incipiente, né? E tipo assim, e acesso à ciência da implantodontia também era uma coisa um pouco mais complicada. Como é que você teve acesso a isso? Quando isso se despertou, né? E como você teve acesso, tipo assim, o professor Erval tiveram aqui, eles falaram que o Mário tinha trazido algumas coisas lá de fora e tal, e aí foi quando eles tiveram acesso. Mas você, quando é que você teve acesso com a implantodontia? em 1989 eu estava um pouco revoltado, porque no Exército eu fazia já periodontia, aí sim já era especialista em periodontia, fiz a especialização na PUC com o Orantino Prado Filho, e já fazia periodontia e cirurgia periodontal, mas eu estava um pouco chateado porque o paciente só vinha para você quando o dente já não tinha mais solução. Então eu era um condenador de dentes. Né? Eu era um condenador de dentes. Ainda mais naquela época. Em 89, mais ou menos isso. Aí um amigo meu, um grande amigo meu, irmão, que foi meu chefe inclusive, Pepino, ele entrou na sala de aula, você está meio emburrado aí, me jogou um panfleto de um curso de especialização, esses cursos de credenciamento de Sim. implantes dentários que existiam antigamente. Sim. Não sei se você chegou a Sim, pegar. credenciamento. Então tinha o credenciamento. E aí eu olhei aquilo e falei, você vai fazer esse curso, porra? Aí eu resolvi, fui para São Paulo e fiz o curso de 3 dias de implante. Era assim que se fazia os cursos, não tinha especialização. Estava iniciando possivelmente uma especialização na Gama Filho, não me lembro bem quando foi a primeira especialização que teve no Rio, com o Mário Grossman, na Gama Filho, mas eu não me lembro qual foi a data, eu acho que foi 89 ou 90, por aí. Albert fez, inclusive, essa especialização. Então, eu aí fui para São Paulo, fiz o curso de 3 dias, voltei, e aí eu conheci uma sociedade em São Paulo e tinha o IBI aqui no Rio, Instituto Brasileiro de Implantodontia, cujo um amigo meu de turma, Paulo Roberto Batista de Oliveira, era um dos presidentes do IBI, um dos chefes lá do IBI. Então, em 1990 e 91, eu fiz 3 cursos de implantodontia, mas eram de atualização. Fiz um no IBI, fiz outro na Solaiá
e fiz outro com o Laércio Vasconcelos, em São Paulo, com o sistema Branemark. Então, eu me especializei. Paralelamente a isso, o Exército não fazia implante. E eu precisava botar o que eu estava aprendendo para fora. Então, a gente montou em 1990, em 92 ou 93, 92, eu comecei, então, a fazer implantes no Exército. Né? Comecei a fazer implantes na Policlínica Militar de Niterói, onde eu servi 10 anos. E depois disso, em 94, eu fui transferido para a Escola de Saúde do Exército para fazer um curso de especialização de endodontia, muito contragosto, mas eu tive que fazer o curso de especialização de implantodontia, de endodontia. Foi um curso muito interessante, porque eu conheci pessoas maravilhosas nesse curso. E, graças ao professor Hélio Pereira Lopes, que já faleceu no ano passado, ele me apresentou o meu guru científico, hoje em dia, chama-se Carlos Nelson Elias, que é uma das maiores autoridades na área de biomateriais, talvez talvez não, é uma das pessoas que mais publica na odontologia no mundo. Eu falei disso. É uma das pessoas que mais publica na odontologia no mundo. E dali para cá eu comecei a estudar também a parte de biomateriais e comecei a estudar implante, no que diz respeito à estrutura do implante. Design, superfície. Design e tudo mais, e estudamos isso durante 20 anos seguidos. Todas as quartas-feiras a gente se reunia para estudar isso aí. Fizemos muitos trabalhos, publicamos muitas coisas, mas eu queria mais alguma coisa e quando eu acabei o bendito curso de endodontia, eu consegui voltar para Niterói. Voltei para Niterói e em 96 criaram a Odontoclínica Central do Exército. E como eu já fazia implante na Policlínica Militar de Niterói, então me transferiram para a Odontoclínica Central do Exército para que pudéssemos criar a primeira clínica de serviço de implantodontia nas Forças Armadas. A Odontoclínica Central do Exército teve a primeira clínica de implantodontia das Forças Armadas. E isso foi criado por nós. Lá funcionava inicialmente com apenas uma cadeira e quando eu saí, eu deixei uma clínica montada com 4 ou 5 cadeiras, não me lembro bem, e hoje eu soube, eu nunca mais, depois que fui para a reserva, não voltei à odontoclínica, mas eu soube que eles fizeram uma reforma muito grande lá e o coronel Edgar, ex-diretor, passou agora para a doutora Ana, o coronel Edgar reformou um andar e montou uma clínica, dizem, muito bonita, para implantodontia. Então, essa é a minha vida dentro da implantodontia. De lá para cá eu fiz mestrado, fiz doutorado, algum pós-doutorado, alguns trabalhos publicados, e assim vai. Muitos artigos já. E nessa época que você começou esse serviço lá, quem desse pessoal agora mais recente já começou a se envolver com essa questão da implantodontia no Exército? Todos que se envolveram já foram para a reserva. Né? Todos já foram. O Newton já foi para a reserva, a doutora Carla Pires, que foi uma grande auxiliar minha, um braço direito meu, muito profissional, inclusive trabalha hoje com o professor Evaldo e com o professor Albert. Ela foi um braço direito meu, a doutora Carla Pires, dentro do Exército. E outros colegas que trabalhavam, tinha um também, o João Henrique Cavalcante, tinha o mesmo sobrenome meu, também foi muito bem lá. Então, teve vários colegas que me ajudaram a montar a clínica de implantodontia e fortalecer essa clínica, que hoje é uma realidade dentro do Exército. E ela foi referência para a Marinha e para a Aeronáutica montar os serviços de implantodontia deles. Agora eu lembrei. A gente estava conversando aqui também, fora do ar, como eu cheguei na INCO. Eu fui
porque me indicaram o teu nome. Agora eu lembrei quem foi. Eu não sei se foi o Osmar ou o Barbosa. Barbosa, Que é seu Barbosa, que é do bombeiro. Que você tinha um curso no Exército. Tinha um curso de especialização do Exército. Nós fizemos Só que aí, especialização no então é isso. Aí eu acho que você já não estava lá e aí falaram assim, não, mas o cara é o Cavalcante e tal. E aí foi quando eu fui lá na Inco ver. Agora eu lembrei, você está falando? Eu estou buscando aqui na minha cabeça. O Barbosa, inclusive, o Alexandre Barbosa de Lemos, é o meu compadre, inclusive. Hoje ele é coronel bombeiro. Sim. E Ele esteve aqui com a gente. seguiu o caminho direitinho seguiram os passos. Da implantodontia, né? Implantodontia. Pô, legal. E, professor, e ultimamente, o que o senhor tem desenvolvido aí? Eu sei, mas é pra gente falar. Tipo assim, eu sei que o senhor tem um curso lá em Campo Grande. Fala um pouco dessa coisa do curso. De 2 anos para cá, eu estou diminuindo o meu ritmo, né? Depois de 6 infartos, 21 stents, né? E uma revascularização cardíaca, o médico fala que você tem que diminuir. Quase 70 anos, só falta 5 meses para completar 70 anos. O médico já diz, a esposa já cobra uma diminuição do trabalho e tudo mais. Então, de 2 anos para cá, eu estou passando as minhas atividades educacionais para o Paulo Areal. Sim. Né? É um parceiro muito bom que eu tenho, um amigo, um filho que Deus me deu, e eu estou passando para ele a parte institucional dos cursos. Sim. Mas eu ainda tenho feito algumas pesquisas, orientado alguns alunos, fazendo algumas pesquisas na área de biomateriais, na área de superfície de implantes, na área de osso-integração e, às vezes, dou alguma consultoria para as empresas. Apesar de que ser consultor de empresa no Brasil é uma coisa fictícia, né? Porque se eu desenvolvi superfície para conexão, desenvolvi superfície para SIM, desenvolvi superfície para outras empresas. E nesse período todo, o que eu ganhei? Sim. Um abraço, um beijo e um queijo. Beijo e Se eu queijo. estivesse nos Estados Unidos, eu estaria milionário. Sim. Porque a gente também estava falando sobre isso. Hoje em dia a empresa, eles não prezam por isso, né, cara? Não, a história hoje é outra. Prezaram. Antigamente. Não, nunca prezaram. Então era uma coisa minha romântica. Eu pensei, pode ser pesaram. também. Nunca Porque assim, pesaram. eu às vezes pensava que eles tinham essa coisa com as pessoas que desenvolviam, que cooperavam, vamos colocar assim, né? Que cooperavam com a indústria. Né? Eles acham que no Brasil as empresas de implantes acham que você come implante. Então eles, em vez de pagar você monetariamente, eles querem pagar com troca. Sim. Eles querem te dar implante. Mas só que você não come implante. Sim, Você come. Você não chega no mercado e vai Toma falar, aí 50 implantes. então aqui, ó, tem 3 implantes, me dá uma carne. Sim. Não é assim que funciona Sim. no mercado. Né? O mercado quer dinheiro. Sim. Então, você tem que ser valorizado pelo que você ganha. Né? E não pelo implante que você vai ganhar, mas você cobra tantos R$1.000 no implante, você vai ganhar 10 implantes, você vai ganhar tantos R$1.000. Não é assim. Quem falou que tu vai vender isso? Exatamente. Então, a coisa não é por aí. Mas, infelizmente, é o que eu vejo. No Brasil, a pesquisa, as empresas de implantes, elas investem mal nos profissionais e investem mal nas suas pesquisas. Faz uma pesquisa, chama um dono de uma empresa grande e pede para ele os artigos publicados Recente, né? recentes. Pede para eles os artigos que validaram o implante dele. Isso eu posso falar até assim, porque, tipo assim, geralmente eles se pegam em um artigo, que às vezes com uma publicação rasa, que, assim, né, tô falando isso porque eu sei, verdade. entendeu? Mas, assim, é ruim que hoje, infelizmente, a indústria, ela tem uma visão errada, pessoas que eu quero a sua opinião. Vamos supor, eles de um tempo para cá, eles começaram a desprezar o especialista e começar a colocar as forças dentro do clínico, que o clínico geral fizesse implante. Então, eles são favoráveis a quem compra. Sim, então eles querem mais que o clínico geral faça, entendeu? Isso que eu tô falando, não é eu chegar e Exatamente. fazer antigamente. Antigamente,
na década de 90, eu vendi um apartamento para aprender implante. Eu e minha esposa, ex-esposa, no caso também, vendi um apartamento para poder Para investir. investir em implante. Os cursos nossos não eram no Brasil. Nós íamos, Mário Grosman, sim, foi uma pessoa muito importante também na minha formação. Ele capitaneava um grupo de profissionais, entre os quais eu, Albert, Eval, Lúcio, Guaracilei, depois juntou-se Márcio Baltazar e mais um grupo de profissionais, Paulo Gonçalo, mais um outro grupo de profissionais, e nós íamos, Luiz Dantas, falecido Luiz Dantas, e nós íamos para os Estados Unidos. Ele arranjava um curso para a gente fazer e a gente ia para os Estados Unidos fazer um curso. Ou a gente trazia o professor para o Brasil e na clínica deles em Botafogo a gente estudava lá, né? Passava uma semana com esse professor aprendendo as técnicas cirúrgicas. Não é como hoje, que você aperta um botão, vai no YouTube. Sim, a realidade é outra. Né? Muito mais fácil. Então, o Mário fez esse grupo coeso que caminhou durante uns 10 anos juntos para ver essas coisas todas. A implantodontia carioca e brasileira deve muito ao Mário Grosman. Sim, já não é a primeira pessoa que fala isso. Deve muito ao Mário Eu Grosman. não sei se eu consigo trazer ele aqui, mas seria um prazer muito grande, né? Tipo assim, que ele é um cara que nomes grandes da implantodontia sempre dão esse crédito a ele, né? Então quer dizer que Ele é referência. E ele está fazendo uma escola, né? Porque o Dudu Grosman é um Filho dele, excepcional né? profissional. o filho, né? O filho dele, tive a honra de trabalhar com ele durante 2 anos lá na nossa clínica, ele como professor do curso de especialização, e ele foi muito bem formado pelo Mário, esteve com os melhores profissionais do mundo na área de implantodontia e periodontia, e, consequentemente, ele está muito bem embasado e fazendo trabalhos lindíssimos, seguindo o caminho do pai. Sim. Porque ele, tipo assim, não tem nem o que falar, né? Tipo assim, eu lembro que chegou uma época que ele tinha uma aula que era do 11. E aí, todo lugar que eu ia, às vezes eu queria ver e tal, eu não sabia qual era a aula, quando chegava lá era a aula, e aí, toda vez que eu assistia, eu ficava assim... Ele tem um livro escrito 1121. Eu não sabia, não. Tem um livro, 1121. Caramba, eu lembro disso que eu chegava, vamos ver. Aí eu chegava lá e falava assim, putz, é a mesma aula, mas eu ficava ali prestando atenção, que eu achava aquilo ali, era uma aula rica de imagem, era uma coisa bacana, né? Hoje em dia eu acho que é mais fácil, né, Bruce? Esse negócio de inteligência artificial, as coisas eu acho que funcionam mais. Na época de vocês era mais difícil, né, cara? Eu tive sobre inteligência artificial, eu fiquei muito bolado com uma coisa. Eu tive no meu endocrinologista, que é professor titular de uma universidade federal, eu não vou identificar a universidade para não identificá-la, e aí nós estávamos conversando sobre aula, sobre o curso, e ele falou assim, vou te ensinar uma coisa. Eu falei, pode falar. Me dá 5 minutos que eu vou montar uma aula para você. Eu falei, como você vai montar uma aula para mim em 5 minutos? Eu falei, vou montar. Escolheu 2 artigos da área dele, colocou num programa de inteligência artificial, alimentou o programa de inteligência artificial com as perguntas que ele queria dos 2 artigos e determinou que a inteligência artificial fizesse uma aula com 15 slides. Perfeito. Em 5 minutos a aula estava pronta com 15 slides. O que eu quero dizer com isso? Acabou aquele trabalho que a gente tinha. E hoje, por exemplo, fui dar uma aula na São Leopoldo Mandique. Ontem eu fiquei até meia-noite com o computador aberto. Tira esse slide, põe esse slide, faz isso aqui, faz aquilo ali, é para especialização, então não pode ter isso, não pode ter aquilo. E você consegue resolver isso com a inteligência artificial. Só que um cara com 70 anos como eu,
não tem mais cabeça para poder se dedicar. Mas o jovem aqui... É assim. Né? Hoje em dia o acesso à informação, eu acho que é muito mais fácil, né, professor? mais fácil. Tipo assim, eu vejo na minha época era mais difícil, imagina na época do senhor também, que assim, para você ter informação, você vê, tinha que eu ir para os Estados Unidos ou trazer um cara para cá para você ter acesso, às vezes, à informação que hoje, de repente, com uma videoaula, de repente, de 4 horas e tal, tu Você resolveu o resolve problema. com muita facilidade. E hoje em dia a informação é muito rápida, né, cara? Com muita facilidade. Mário foi presidente de um evento aqui no Rio não, em São Paulo, de um IN. Eu acho que um IN de uns 4 INs atrás, mais ou menos, ele foi o presidente do IN. E ele montou uma grade que relembrou a gente do Rio de Janeiro. Eu conversei com Raquel, inclusive, esposa dele, falei, Raquel, isso aqui está parecendo aqueles nossos cursos que a gente fazia na Rua Marx. Ela riu por mim e falou, realmente parecia aqueles cursos da Rua Marx. Cara, eu já tenho um tempo que eu não vou no INA. O último em que eu fui foi que todo mundo foi de gravatinha borboleta. Sim, Foi tem em quanto tempo 2015, isso? se não me engano. Já tem um tempão Gravatinha. eu já tenho um tempo que eu não vou, só de trabalho mesmo. Mas, professor, me fala uma coisa. Vamos continuar nesse papo da gente falar da educação da implantodontia. O senhor tem um curso, né? Tem. Assim, era um curso que era com o Erval e com o Albert, depois o senhor lá em Campo Grande, né? Sencro, né? Isso. Tipo assim, me conta essa história, assim, do cara que empreende na educação no Brasil. Ainda mais assim, que é uma coisa também muito nichada, né? Porque assim, é odontologia, não é uma coisa assim que você abre como se fosse uma universidade, que você tem várias cadeiras, tem várias formas de você estar ali investindo e tal. A questão da odontologia. Porque, assim, só para dar um briefing do que a gente vai conversar, se eu estiver errado, o senhor também pode me corrigir. A gente teve, há anos atrás, cursos regulares dentro de universidades, depois isso se expandiu para cursos particulares, né? E hoje você tem uma quantidade muito grande de cursos particulares que não só implantodontia, outras especialidades, mas aqui a gente vai focar na implantodontia. Eu queria saber a tua opinião, assim, da onde isso veio, como as coisas estão acontecendo e aonde que isso vai chegar. Bom, em 96, se não me engano, tinham muito poucos cursos de especialização de implantodontia no Brasil. Hoje, eu não sei precisar quantos cursos de especialização nós temos no Rio de Janeiro, mas posso dizer para você que tem mais de 10. Tem mais de 10. Sim. O que está acontecendo com a implantodontia é a mesma coisa que aconteceu com a ortodontia. Uma pulverização de profissionais pensando que vão ficar ricos com o atendimento na implantodontia. A implantodontia é uma especialidade que requer muito estudo e muita dedicação. A especialidade faz com que você tenha conhecimentos de periodontia, muito conhecimento de prótese, muito conhecimento cirúrgico e muito conhecimento básico para que você possa realizar essas cirurgias. E eu não vejo, na maioria dos cursos, capacidade para isso. No período em que a gente faz o curso, de 24 meses. Hoje, em cada esquina, você tem um implantodontista. Hoje, em cada bairro, você tem um curso de especialização de implantodontia, no Rio de Janeiro. Eu vejo isso com tristeza, porque não sou contra a abertura de cursos, mas eu sou contra a abertura de pessoas que não têm a experiência necessária para dar um curso. Eu vi hoje de uma instituição, dentro da instituição, não vou citar o nome dela, tem 5 coordenadores de especialização de implantodontia, ou seja, rodam 5 cursos. Só que o curso que eu dei aula hoje, que é de um grande amigo meu, tem 20 alunos. Os outros cursos, os outros 4 cursos, tem 7, 6 alunos. O que significa isso? Significa a pulverização. Sim. E a qualidade vai cair.
Sim. Vai cair muito. Porque também o aluno atual de odontologia não estuda. Não. E como ele não estuda, ele já chega muito ruim no curso de especialização. E o professor perde a paciência, porque ele não sabe nem anestesiar. Sim. Ele não sabe o que é dente. Como é que ele vai fazer implante? Ele não entende nada de nada. Ele não sabe biologia. Ele não sabe Coisas básicas, né? básico. A base da odontologia ele não sabe. Se você perguntar o que é resina e qual é a composição de uma resina, ele não sabe. Então eles são muito ruins. Essa é a realidade. Peço desculpas aí aos Não, colegas. mas a realidade é essa. Entendeu? Então, como eles são muito ruins, eles chegam no curso sem saber aquilo que eles têm que aprender. E outra coisa, aquele que já faz alguma coisa de implante, acha que sabe tudo. muito. Então ele não aprende. É muito complicado. O nego vai bater nesse. Não, vai não. E, tipo assim, a gente já. Tá certo. A gente, outro dia, não sei quem foi que a gente conversou aqui. Hoje em dia, infelizmente, assim, acho que foi até o professor Fisch que a gente conversou. Ele falou que também caiu muito o nível até na. Tipo assim, tá muito ruim, porque, tipo assim, coisas básicas. Você vê, a gente fechou o curso tem uns 3 anos. Uma das turmas, logo depois da pandemia, professor, a gente fez uma turma de oral menor. E aí, o que acontece? Esse ano especificamente, eu não sei se foi 21, eu acho, tá, professor? Mas assim, foi logo depois da pandemia. Foi uma procura muito grande. Se a gente tivesse aberto 5 turmas, iam ter as 5 turmas. Pra você ver, era muita gente, muita procura, porque eu acho que ficou uma coisa ali reprimida, né? E aí, fizemos essa turma. E aí, um dia de clínica, aquele vucu-vucu, que quando é negócio de CISA, essas coisas, a própria clínica fica muito, né, muita gente, né, e tal, porque nos cobra um valor, né, é uma coisa mais... Aí, bem, colocamos as duplas e tal, e começa o couro comer, daqui a pouco eu tô olhando assim no canto, eu tô vendo que as 2 meninas estão paradas lá e tal, tá? Um sócio meu, essas meninas tinham ouvido da instituição que ele era professor, eu fui e falei pra ele, Oswaldo, dá uma olhada ali nas meninas, que ver o que aconteceu com o paciente, se há algum problema, se o cara tá descompensado, se não vai rolar cirurgia, pra gente, aquela dinâmica de clínico. Isso de pública? Não, aqui lá no IF. Aí, as meninas, Daqui a pouco ele vem rindo, cara. Que tinha que rir. Que falou que as meninas não tinham feito nenhuma técnica anestésica durante a faculdade. Porque as clínicas não teve, por causa da pandemia, não teve clínica direito e tal, não sei o quê. Aí você vê, como é que uma menina está num curso de pós-graduação, que é uma coisa que, assim, que você tem que saber o básico para a coisa desenrolar, para você aumentar o teu conhecimento, você não tinha acesso, entendeu? E isso é fato. Sim. Mas eu posso dizer para você que isso não é exclusivo do Brasil, não. Não. Eu recebo muitos estrangeiros na nossa clínica, porque eles vêm fazerem curso com a gente. Sim. E eles também não sabem, não. É mesmo, cara. Eles são fracos. Caraca. Os que vêm são fracos. Com raras e honrosas exceções, eles são fracos. Pô, mas pra vir é porque tá Mas querendo. o que tu acha que é isso, professor? Assim, Eu fico acho que a pensando assim, qualidade cara. do ensino caiu muito também. Isso tipo assim, isso é uma realidade que a gente não pode negar. Mas será que, tipo assim, eu não sei, eu acho que, às vezes eu fico pensando que essa questão da internet, sabe, professor? É dessa coisa da informação rápida, as pessoas querem as coisas mastigadas, as pessoas não querem mais se dar o trabalho de... Hoje, se você apertar na internet e botar assim, como fazer um siso incluso, Sim. vai aparecer 200 filmezinhos, Sim. esquemáticos, práticos, de tudo quanto é tipo para você ver. O que eu posso dizer para você é que a qualidade do ensino caiu muito. A qualidade... O que acontece, na minha opinião, né? O professor, ele faz um concurso público. Eu vou falar aqui agora uma coisa de uma pessoa que fez concurso público, foi aprovado na universidade e não assumiu porque não quis ganhar o que a universidade pagava. E eu posso provar o que eu estou falando. Então, eu posso dizer para vocês que eu fiz isso. Então, o professor assume um compromisso quando vai para a universidade pública de 40 horas de dedicação exclusiva.
Mas ele não tem coragem de dar 40 horas nem dedicação exclusiva. Ele faz o consultório dele Sim. e ele vai na faculdade 5 horas por semana, quando ele devia estar na faculdade 40 horas, porque ele é pago para isso. Sim. Ele não cumpre. Então, essa é a formação do aluno da universidade pública. Na universidade particular, o professor talvez ganhe muito mal, que eu não sei também, eu já fui professor da universidade particular, mas ganha muito mal. É isso aí. Hoje eles inventaram, professor, um negócio de preceptor. Pois é. Então, consequentemente, ele é aquele ditado que muitos usam: você finge que me paga, Eu finjo que eu trabalho. finjo que trabalho. Essa Mas a é isso realidade. aí. Então, infelizmente, o que acontece hoje numa universidade e nas faculdades é um ensino de má qualidade. Sim. Eu vou apanhar por causa disso. Não, cara, tu tá indo, assim, certeiro no que... É o que eu acho, assim... É um ensino de má qualidade. Isso aí. Porque os professores, eles têm vontade de ensinar, muitas vezes podem não ter os equipamentos necessários para ensinar, mas também não cumprem os horários que deveriam cumprir. Aí, qual é a alegação? É que eles dizem que fazem 5 horas E fica vendo artigo em casa, fica lendo artigo em casa e eles cumprem as outras 35 horas fazendo artigo. Tá lendo pra caramba, né? Então, o que eu vou fazer? É a realidade. Essa é a realidade dos professores de universidade. E deve ser um salário muito ruim, né? Porque pro cara... Mas vê se eles largam o osso. Então, mas isso aí também é uma coisa assim, que pelo que o senhor falou, era igual a mim. Eu também, com esse negócio de serviço público, eu larguei por causa disso. Eu falava assim, cara, eu não vou ficar não sei quantos anos da minha vida pensando com o que eu vou ganhar quando eu for lá na frente, quando eu estiver velho. Porque a única coisa que eu vejo assim plausível é o cara que ainda fica assim, pô, eu vou querer garantir uma aposentadoria, alguma coisa do tipo, pra eu não ficar duro. Porque quando eu estiver velho, porque eu não vejo outra explicação, cara, igual aonde eu atuava. Tu trabalhava mal, num lugar ruim, sem material para trabalhar, sem nada direito para você fazer. Aí você chegava lá num ambiente hostil, que as pessoas ali geralmente são mal atendidas e tal, e é uma coisa muito ruim assim o clima. E a Secretaria de Saúde te cobrando para você fazer as coisas e não te dá condição para você fazer, mais ou menos aquilo que tu falou, eu finjo que eu te dou condição e você finge estar fazendo alguma coisa. E tipo assim, o cara vai ficar anos passando por isso para o cara pensar lá na aposentadoria dele, lá para ele... Eu acho que não tem outra coisa para você fazer, porque senão, você recebendo por 40 horas DE e você não indo trabalhar, você... Eu creio que não é só uma questão do cara ser safado, nada disso não. É tipo assim, é uma questão moral. Porra, se o cara faz concurso, era igual na época no conselho, era um negócio de convênio. Porra, mas tá sendo convênio por quê? Você tá convênio, tu não sabe quanto que os caras pagam, bicho. Pra que você aceita? Exatamente. É a mesma história. O que eu posso dizer com toda tranquilidade, por que eu falo isso? Porque eu já fiz um concurso público, fui aprovado da Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Odontologia, disciplina de patologia. Eu sou patologista. Fui aprovado em 1979 da Universidade Federal do Paraná. E quando eu vi o salário, eu falei, não, eu não vou trabalhar por esse salário. Quero não. Não quero não. Posso dizer, e quem assumiu foi o Boros, que hoje, se já não foi aposentado, é o titular lá no Paraná. Então, quer dizer... Eu vejo com muita tristeza o ensino, mas o aluno também não quer nada. Sim. O aluno está acostumado. Existe um trabalho publicado na Science, preste seu celular que eu não tinha. São 2 trabalhos que foram publicados. O primeiro trabalho é sobre dislexia virtual. Não sei se já ouviu falar disso. Não. A Coreia do Sul é o país que tem a melhor internet no mundo e tem o maior número de disléxicos no mundo, virtuais. Por quê? Porque hoje, com isso aqui, as crianças ficam o tempo todo jogando e brincando. Os adultos não conversam mais. Quantas vezes você já entrou num restaurante
e encontrou um casal sentado Sim. e os dois no telefone celular. Sim. Então, o que aconteceu na Coreia do Sul? Um trabalho publicado onde mostrou que a doença virtual já está entrando no mercado. Foi publicado uma nota prévia, 2 anos depois foi publicado um artigo mostrando que uma das doenças do século XXI é a dislexia virtual, por causa do celular. E o jovem nosso da odontologia está ligado nisso. Sim. Né? Hoje eu disse o seguinte, o que adianta você saber fazer uma cirurgia linda, cirurgia guiada, maravilhosa, Queria falar disso. perfeita, uma cirurgia guiada perfeita, se der zebra, se você nunca fez uma cirurgia analógica, como é que você vai resolver? Queria perguntar isso para você, professor. O que você acha de cirurgia guiada? Eu acho que é uma metodologia que pode ser usada para profissionais experientes. Experiente. É uma metodologia que pode ser utilizada para profissionais experientes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você dirigir um carro automático, e só dirigir um carro automático, o dia que você tiver que alugar um carro e não tiver carro automático, você acha que você consegue dirigir um carro manual? Então, o problema da cirurgia guiada é exatamente esse. O aluno aprende a planejar no computador, a mandar fazer a guia que fazem para ele, planejam a cirurgia para ele e ele introduz o implante, não instala, ele introduz o implante no tecido ósseo do paciente. E coloca uma prótese. Ótimo, perfeito. Eu bato palmas para ele. Mas e se der errado? Se der zica. Eu falo isso, já falei aqui. Eu lá no IF eu cansei de cirurgia guiada, planejada, de eu ter que abrir porque o negócio não travou. Então. E aí tudo organizado lá, fazer carga, não sei o que, como é que faz? Tira tudo, meu irmão, que eu vou sentar aqui e vou, entendeu? É isso aí. Então, quer dizer, a cirurgia guiada ela é excelente para um segundo etapa. Existe uma curva de aprendizado dentro da implantodontia ou dentro de qualquer profissão. Ela é o topo da carreira. Mas hoje estão usando a cirurgia guiada como chamariz de curso. Então a cirurgia guiada está na base da carreira. Não, ela é o topo. Tinha que ser o contrário. Ela é a última coisa que o aluno tem que aprender. Ele tem que aprender tudo para depois fazer cirurgia guiada. Porque quando ele faz a cirurgia guiada, ele tem que saber resolver o problema que a cirurgia guiada pode causar. Pode causar. Então, isso é bastante complicado, na minha opinião, e os planning centers estão proliferando e facilitando a vida dos dentistas, quando, na realidade, eles deveriam sair para operar para o colega, porque eles estão mandando daqui a pouco eles vão mandar os implantes. Vão mandar a guia cirúrgica, os implantes e o kit cirúrgico. É a evolução, você vai ver isso. Vão mandar a guia cirúrgica, os implantes e o kit cirúrgico para o colega usar. Uma caminhada na indústria, né? Isso, Ou o operador também, se quiserem me contratar aí, galera, pode me contratar. Já vão mandar tudo, manda o operador também, me dá um dinheiro aí, tá tudo bem. Porque se tu não planeja, cara, se tu não planeja, já vem tudo certo, tudo já no esquema, não precisa. Eu vou chegar lá, não preciso nem saber quem é o paciente. Você concorda comigo? Concordo, pô, o senhor tá corretíssimo. Eu acho que é isso, e tipo assim, isso aí é muito ruim. As pessoas acham que não entendem como isso é ruim. E outra coisa, assim, e é uma coisa, porque eu já conversei assim com outras pessoas aqui, professor, tipo assim, a realidade do digital para odontologia convencional, eu tô falando assim, odontologia convencional para mim é o chão de fábrica. Sim. É aquela clínica lá no bairro de Belfor Roxo. Sim. E fazendo uma comparação com o cara que hoje, vou escanear, vou comprar um scanner, ou vou fazer todos os meus planejamentos de forma virtual para operar. Cara, o cara lá não tem condição, porque isso tem um custo também para o que você vai fazer, não é assim tão simples, né? E tipo assim, e esse é o problema, tipo assim, igual, eu não fui, tá rolando CIOSP lá, né? Isso aqui vai pro ar depois, mas assim, a gente tá gravando aqui na semana aqui do CIOSP. Eu cansei desse negócio também de congresso por causa disso, né? Ainda mais quando a Hoff entrou e tal, cria um mundo irreal da odontologia, né, professor? O problema maior é que o CIOSP, a pior coisa de ser velho é que você já viveu o passado. Um monte de coisa, né? Então você já viveu muita coisa. E eu me lembro do CIOSP, que era um evento
exclusivamente científico. Hoje é uma festa comercial. Sim. Então perdeu todo o sentido científico da coisa. As marcas levam produto, mas não a pesquisa, né? Exatamente. Perdeu o sentido da coisa. Nós frequentamos de vez em quando, quase todo ano eu vou, a um congresso da Academia Europeia de Osteointegração. Esse ano vai ser em Lisboa, inclusive. Eu vi o professor Mário falando disso ontem na internet. E o coordenador do curso, o coordenador brasileiro do congresso é o Sérgio Campos. É o Sérgio, eu escutei o Mário Sérgio falar. Campos. Então, você vê uma exposição comercial que deve ter uns 250 metros quadrados, se muito. Aqui, uma exposição comercial de um evento de implantodontia tem 10 mil metros quadrados. Sim. De implantodontia, não estamos falando nem de congresso. De implantodontia. Sim. 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Sim. Então, o que significa isso na realidade? O mercado, hoje, está dentro das empresas. Elas estão coordenando a ciência. As empresas coordenam a ciência. Não é a ciência que coordena as empresas. Sim. As empresas mandam na grade científica dos eventos. Elas dizem quem elas querem falar. Então, as aulas teóricas, que deveriam ser aulas cientificamente apoiadas, são aulas apoiadas pelas empresas. Pela indústria. A maioria dos palestrantes hoje tem ligação com empresas. Sim. A maioria dos palestrantes. Então, isso te desmotiva a participar e incentivar os alunos a participarem. Eu não vou ao CIOSP há 2 anos. E realmente sinto falta do convívio com os colegas. Da galera. E era uma festa, era uma comunidade que se encontrava e se cumprimentava, e batia papo, tomava chopp, ia para o restaurante e tudo mais. Mas o conteúdo científico está se perdendo. Eu vou dizer para você uma coisa com toda tranquilidade. Graças a Deus, eu não vou durar muito tempo na ativa. Então, como eu não vou durar muito tempo na ativa, isso não está me fazendo mal. Sim. Mas está fazendo mal para a formação do jovem. Você está corretíssimo. Eu acho, é uma percepção já que já vem, né, assim, a indústria tomou conta da implantodontia e, tipo assim, é aquilo que a gente estava falando também antes. Não, e às vezes eu fico, às vezes, até desestimulado de fazer as coisas por conta disso. Porque, assim, é muito ruim de você estar buscando informação, né, e você vê que a informação sempre é enviesada. Sempre enviesada, sempre enviesada. Aí você fala assim, pô, isso aqui é igual. Eu quando se falar isso aqui, às vezes o pessoal fala assim, você usa lá, faz propaganda do Alobone, lá do Alciocon, não sei o quê, porque tu é parceiro do Márcio. Eu falei, não é, cara. Eu faço isso há anos, eu tenho resultado. Para que eu vou mudar um troço que eu estou tendo resultado há tantos anos? E quantas empresas cansaram de encher para teste isso aqui. Eu acho isso muito ruim, professor, esse negócio de testar coisas em trabalhos de pacientes. Eu acho isso muito ruim, sabe? Sim, se não é uma coisa científica e a pessoa está sabendo que é para aquilo, que pode ocorrer tudo aquilo que a gente sabe no processo científico de desenvolvimento das coisas, tipo assim, é muito ruim. Lógico. Como é que eu vou levar isso para dentro da minha prática clínica? Uma coisa para ver se vai... E é isso que a indústria faz. Toma aqui 2 implantes, testa lá. Ou então, assim, leva esse material aqui de enxerto aqui, faz um teste. É basicamente isso, quer dizer, não existe uma coisa chamada profissionalismo, Sim. uma relação profissional. Essa é a realidade. Não existe. Né? A indústria Essa não é uma profissional, opinião. ela é comercial. Mas não existe uma relação de consultoria profissional. Entendi. A consultoria profissional que eles gostam de dar, olha, eu vou te dar 3 implantes, estou dando um exemplo, né? Você faz um artigo para mim. Sim. Essa- 3 implantes? Não, A base do artigo? Não, gente, tá dando um exemplo. Só dando um exemplo. Você ganha X implantes e faz um artigo para mim. Porque dinheiro eu não tenho para pagar. Só que elas estão botando dinheiro para dentro do bolso. Essa é a realidade. Dinheiro não tem para pagar. Mas que estão não ganhando tem? dinheiro. Eu não vou falar o nome. Há uns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, não lembro, acho que uns 10 anos, não mais. Sei lá. Uma empresa chegou, colocou
uma porção de coordenador de curso para ir lá para São Paulo. Também não vou falar a cidade, senão vou me matar. Aí foi uma galera. Tava Joel, quem mais? Uma galera de curso. Chegamos lá, aí chegou no aeroporto lá da cidade, quando viu a galera, sei que e tal. O que os caras fizeram? Estavam desenvolvendo um trabalho sobre superfície de implante, de torque mínimo, aquela coisa toda. Tava nessa época de torque baixo, aquela coisa. E aí, qual era a proposta dos caras? Não foi falado isso. Falou que era apresentação lá do sistema, não sei o que e tal. Que eu pagar a passagem. Assim, eu fui também porque era uma coisa que não tinha que ficar lá, era um dia, ia, bati. Aí eu falei, tá ótimo. Só que aí, quando chegou lá, era isso: participar de uma pesquisa, iam dar um número X de implantes para cada instituição. E aí você colocaria lá, eu não lembro direito o que era o trabalho, mas era como se fosse isso: você instalaria um implante com torque de tanto, e depois reabriria depois de tanto tempo, para ver, era isso. Depois fazia lá um relatório. Aí tá. Aí vamos lá pro curso, começamos a fazer, aí depois de um tempo eu falei assim, cara, isso aqui, não vou ficar fazendo isso aqui não, bicho. Quem é o cara que coordena? Era um cara até lá de fora e tal, mas aqui no Brasil, quem que tá se beneficiando com isso? Tu não se perguntaria isso? Lógico. Pô, para que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo selecionando paciente? Porque isso dá trabalho. Eu trabalho com curso há muito tempo. Isso aí você ficar selecionando pacientes, tudo mais e E a tal. parte financeira? Então, é isso aí. Isso aí. Então, infelizmente, é o que eu vejo. E a tendência é piorar, né? Porque assim, você vê, assim, aumentando o número de cursos, é um mercado que os alunos, eu vejo isso assim, a molecada mais nova, pega a implantodontia como harmonização orofacial, como são as coisas que vão remunerá-los melhor. Então, assim, eu vou fazer isso aqui. E tipo assim, eu vou te falar por mim, eu fui fazer implantodontia porque, até eu já tinha conversado sobre isso também, eu mexia com prótese e tipo assim, como eu sempre fui um cara que eu fazia boas cirurgias lá na época da estomatologia, a implantodontia me encantou por causa disso. E eu fiz especialização de implantodontia porque eu já fazia. Na época eu não tinha nem necessidade, mas é porque eu queria conhecer mais, saber mais da especialidade. E hoje eu acordo todo dia e vou trabalhar tranquilo porque eu faço o que eu gosto, entendeu? Hoje em dia não, cara. As pessoas falam, igual eu sempre falo pra ele, cara, faz o que você gosta. O negócio é meio pá, é meio caído, não sei o que. Cara, faz o que você gosta. Porque fazer o que não gosta é igual ter uma noite mal dormida. Sim, é igual, tu tá já no teu final de carreira. Tu vai fazer as coisas que você tem prazer em fazer, senão pra que você vai fazer isso, não é isso? Eu escuto muito, tipo assim, não só de colegas de turma, mas dos veteranos, dos calouros e tal, falando sobre querer justamente trabalhar com implante, porque é o que dá dinheiro. Eles não pensam assim, qual matéria eu tô curtindo, qual matéria eu acho interessante. Às vezes o cara seria um bom endodontista, mas eu não gosto de endo, mas tem gente que gosta. E seria um bom endodontista, mas não, quer fazer implante porque é aquilo dali que vai dar dinheiro e ele pensa que ele tem... Não, e ganhar dinheiro não é ilícito não, né? Tá aqui, ó, é legal pra caramba, faça, mas pensar só nisso não é o legal. A motivação ser essa que é ruim, Dinheiro né? é consequência. Sim, porque quando você lá, e vamos voltar naquela época que você começou a se envolver com a questão do implante, alguma coisa ali te chamava atenção. Sim. Não era só a grana é ok, mas assim... Houve uma... Como é que eu vou dizer para você? Houve uma situação totalmente degradante no que diz respeito a como era abordada a situação da implantodontia na década de 90, na década de 2000 e como ela é abordada na década que nós estamos vivendo hoje, 2025, 2026, 2027. Quando eu resolvi fazer implantodontia, para dar uma solução para os dentes perdidos dos pacientes que vinham me procurar na periodontia e que eu não tinha o que fazer. Essa foi a realidade que eu fui fazer da implantodontia. E a partir dali, eu me apaixonei pela parte científica da implantodontia, porque eu sempre quis saber os porquês. E eu não entendia por que um implante custava $30, naquela época a gente pagava em dólar o implante. Por que o implante custava $30 e o outro implante custava $242, se o fabricante de um implante de $30 dizia que o implante de $242 era igual ao dele?
Então, a partir dali, a partir de 94, eu comecei a entender os porquês da implantodontia. Fui para o Instituto Militar de Engenharia, estudar superfície de implantes, estudar macrogeometria e entender a função disso dentro da ossa-integração e da implantodontia. Consequentemente, o que a gente observa é que hoje a maioria dos colegas que estão formando na especialização, eles não querem saber da parte dos porquês. Eles querem realizar a cirurgia, mas não querem saber que em cima daquela cirurgia tem que encaixar uma prótese. Sim. E a maioria deles não conhecem a prótese. E a maioria deles não conhecem a prótese. Ou bem, não sabem reabilitar um paciente. Sim. O que adianta você operar para um paciente, um colega, se ele não sabe fazer prótese sobre implante? Sim. Você concorda comigo? Concordo. Então, o que acontece hoje com o ensino da implantodontia é que os professores estão cansados pela qualidade do aluno e eles não conseguem entender como o aluno pode ser tão fraco. Essa é a realidade. Talvez eu não tenha nem mais aluno a partir dele. Talvez nenhum aluno queira mais fazer nada comigo. Não, mas o professor tá diminuindo a marcha. Vai lá com o Paulinho que ele vai. Exatamente. Entendeu? Então, mas essa é a realidade. Entendeu? Infelizmente, o aluno, ele não se interessa. Na minha época, o que o aluno quer saber hoje? Dinheiro. Só. Isso aí. Você falou a palavra mágica para o aluno. Eu sou o otário que quer fazer odontopediatria. O Paulo, o Marco, ficou X dias, durante anos, indo para o consultório de colegas, sem ganhar um centavo, para poder aprender alguma coisa. Mas hoje em dia, você chama um colega recém-formado, pede para ele ficar com você, você convida ele. Para te auxiliar, né? A primeira pergunta que ele faz, depois de um dia, vem cá, não dá para sair um capilézinho? Um faz-me rir. Não dá para sair um faz-me rir? Quanto é que eu vou ganhar? É isso aí. Então, o que acontece? Houve uma mudança total no interesse da pessoa em aprender. Eu me lembro que o Luiz Fernando, ele tirava o bip, que era um negócio desse tamanho, que botava na cintura, que apitava e você tinha Teletrim. Não era Teletrim, antes do Teletrim. Ah, é? Antes do Teletrim. Você tinha que ligar para a estação para saber quem te ligou para você procurar um telefone ligar. É antes mesmo. É antes do Teletrim. E no sábado antes do carnaval, ele me entregava o bip dele lá do Miguel Couto e só recebia esse bip na segunda-feira, depois do carnaval. E ele dizia para mim, resolve tudo. E eu operava, internava, suturava, fazia tudo. No final da segunda-feira, apresentava um relatório detalhado de todos os pacientes, se foi teve internação particular, se não teve internação particular, tal. Ele me dava um abraço, muito obrigada. Um beijo, um queijo, a gente ia no La Mama almoçar e acabou. Tudo certo. Tá tudo certo. E eu ficava feliz da vida. Porque eu aprendi pra cacete naqueles períodos. Então, hoje em dia, eu não vejo esse interesse no aluno. O interesse do aluno querer aprender. Ele quer saber quanto ele vai ganhar, porque ele precisa de dinheiro. Mas ele não quer saber como eu vou aprender. Ele bota a prioridade na frente, o dinheiro, para depois pensar em aprender. Essa é a realidade. Eu sou muito reticente, cara, assim, com certas coisas. Vamos supor, é um assunto que a gente também pode conversar, que o senhor estudou isso. Questão de superfície de implante, período de integração, de diminuir o período de ossa-integração, para o cara poder trabalhar mais rápido e tal. Eu sempre fui muito cético com isso. Ah, você não acredita? Não, assim, acredito, mas não faço. Desde a época lá que eu estudei, eu espero 3 meses de mandíbula e 6 meses de maxila. Pode ser, o implante agora tem uma superfície tal, faz. A empresa fica também adicionando isso.
E eu vejo também, é outra coisa essa molecada. Eles vão naquela questão da modinha que estão fazendo ali, mas por quê? Porque eles querem também a coisa mais rápida, que faça que a coisa seja. Que dê menos trabalho, entendeu, Bruce? Eu vejo isso. E tipo assim, e essa questão mesmo de tempo de espera e tal, isso é uma coisa que também pega junto com a grana. Eu não sei se é porque acho que não vai ganhar dinheiro, eu não sei o que é isso. Primeiro, o osso não acelera. O osso não acelera. Mas o osso, ele tem um período de cicatrização. Ninguém vai mudar esse período de cicatrização. Nenhuma superfície é capaz de mudar esse período de cicatrização. O que a superfície é capaz de fazer é aumentar o número de células sobre a superfície por indução. E aí, consequentemente, você tem maior formação de tecido ósseo em menor espaço de tempo. Mas o tempo do osso é o mesmo. Quanto tempo leva para você fazer o osso? Entre 28 e 35 dias, para que você tenha a parte osteoide do osso pronta. E mais uns 3 a 4 meses para mineralizar. E aí você tem o osso novo. E mais um ano para esse osso estar maduro e pronto. Essa é a biologia óssea. A superfície, ela tem a capacidade de melhorar a formação do tecido ósseo em menor tempo. Então, carregar precocemente os implantes podem ser feitos com critérios, como você tem que avaliar a técnica cirúrgica que foi realizada, o tipo de osso que recebeu o implante, qual é a prótese que você vai colocar sobre o implante, quanto tempo, qual é o antagonista desse implante, para que você possa definir se vale a pena colocar uma carga imediata ou não. Eu sou uma pessoa que trabalho com implantes imediatos desde 96. Implantes com coroas provisórias desde 93, 96. Aprendi em 98, 99 a fazer implantes imediatos em premolares. E às vezes, hoje em dia, eu ainda faço em molares, com coroas provisórias. Porém, o paciente tem que ser muito bem selecionado, para que você não tenha problemas nem de sabor de perda de implante. A indústria, hoje, ela está muito avançada no que diz respeito à superfície de implante e à macrogeometria. Graças a Deus, houve uma evolução muito grande nisso e está fazendo com que haja uma diminuição. Porém, a biologia é clara. O que você falou é claro. 3 meses para mandíbula, 6 meses para maxila. Isso é o padrão. O que não é padrão é exceção. E a exceção tem que ser bem estudada. Essa é a minha opinião. Perfeito. Porque a questão não é nem de carga imediata, né? Assim, eu estou falando mesmo da pessoa querer ativar o implante o mais rápido possível, entendeu? Você pode ativar. Eu particularmente, eu tenho um critério de osseointegração dentro dos estudos que eu fiz. Eu costumo dizer o seguinte: passou 60 dias, ou formou osso ou não vai formar mais. A não ser que aquele paciente tenha alguma doença metabólica. Ou formou osso ou não vai formar mais. Então, eu, Cavalcante, não sendo em área de enxertos, tendo tido uma cirurgia toda dentro do padrão, com torque correto, estabilidade primária correta, avaliação com osteo correta, tudo correto, eu carrego meus implantes com 60, 70 dias. Independente de ser maxila ou mandíbula. Mas não é para visar dinheiro. É porque eu conheço biologicamente o que está acontecendo. E se eu conheço biologicamente o que está acontecendo, eu posso fazer a atividade. Qual é o índice de perda nesse tipo de trabalho que você tem feito? Muito baixo, mas existe perda. Agora,
Se o ideal é isso, eu não posso te dizer. O futuro vai dizer. Sim. O futuro vai dizer. Eu particularmente, gosto de ativar meus implantes, eu, Cavalcante, gosto de ativar meus implantes precocemente. Eu ia falar isso. Então, o termo seria esse, ativamento precoce. Precoce dos implantes. Eu, particularmente, gosto de ativar os implantes precocemente. Porque, biomecanicamente, você consegue uma mineralização maior, existe uma série de fatores mecânicos que podem te dar um respaldo para isso. Quem ensinou isso foi Elias, na parte mecânica e de superfície de implante. Então, eu posso dizer para você que eu tento juntar a engenharia com a biologia e dar uma solução para os meus pacientes. Eu tenho feito isso, não sendo em áreas enxertadas, e o resultado é favorável. Mas ele tá me dando coragem de tentar fazer. Eu, tipo assim, eu fico com receio dessa questão, assim, como eu faço cirurgia geralmente para terceiros, eu fico com receio de retrabalho, entendeu? Então, assim, essa é a minha preocupação, de eu ter que voltar. Você não está errado, não. Eu penso o seguinte, tudo é uma curva de aprendizado. Sim. Eu costumo dizer também, disse hoje na aula que eu estava dando, time que se ganha não se mexe. Sim. Então, se o time está jogando correto, e é esse o seu. E o dentista que trabalha com você aceita esse tipo de. Então não tem razão para mudar. Sim. Não tem razão para arriscar. Eu faço isso nos meus pacientes particulares. Sim. Quando eu operava para colegas, eu jamais fiz isso com eles. Por que isso? Por causa da rede. Sei. Entendeu? Então, uma coisa é você fazer nos seus pacientes, outra coisa é você fazer nos pacientes dos outros. Eu, particularmente, confio muito nisso que eu estou falando, faço isso nos pacientes hoje mesmo. E a confiança também no sistema, ou não? Isso também para você? Não, o sistema é importante. Hoje mesmo eu operei um paciente e fiz isso. Botei carga imediata no premolar. Inferior. Mas tem consciência de que o implante tinha um comprimento adequado, a coroa está em inflocusão, não está tocando e está funcionando adequadamente. E a paciente é cooperadora, ela já fez outros implantes, sabe o que tem que fazer para receber esse tipo de trabalho. Sim. Agora, você tem que fazer uma seleção para saber quando você pode fazer e quando não pode fazer isso. Eu fico com receio, mas assim, eu vejo muito colega e também o que acontece, sabe o que acontece, professor? Assim, hoje o mercado também impulsiona. E fica nessa, sabe, de querer que você trabalhe dessa forma, entendeu? Então, assim, às vezes eu fico assim e já vi vários, assim, geralmente essas, assim, clínicas tipo de franquia e tal, eles querem a coisa muito acelerada, entendeu? Então, assim, às vezes ficam, deixa eu ver aqui. Ih, Jesus, 8h30. Professor, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Sim, eu espero que a gente possa vir aqui. No episódio do Paulinho, ainda falei um dia ver se você vinha aqui com ele. Vem. Pô, que acho que vai ser. Porque a gente também aqui está com uma proposta assim. Hoje o intuito aqui foi que a odontologia conhecesse a tua história, as coisas que você desenvolveu e tal. Assim, você, não só para mim, mas eu acredito que uma série de colegas no Rio de Janeiro tem você como referência, né? Eu posso falar porque eu sou um deles. Então, assim, muitas pessoas vão se interessar pela sua história e se inspirar e tudo mais, sabe? E a gente está com outro projeto da gente fazer umas resenhas. A gente tem feito aqui, que é como se fosse um bate-papo. Vem você, vem Paulinho e tal, vamos pegar uns temas aqui, vamos bater papo sobre isso aqui, lógico, dentro da profissão, que eu acho que também engrandece, né? Porque é uma coisa informal. Porque hoje em dia a odontologia está carecendo dessas coisas, sabe, professor? É muito curso, todo mundo dá curso, é curso online, é isso e aquilo e tal. Mas assim, a gente saber das histórias e da vida como ela eu acho que assim, falta muito isso. Eu vi outros podcasts também que aconteceram, né, de outros colegas e tal, mas era aquela coisa mecânica, de você falar de aula, falar de conceito e tal, e aqui não é o que a gente quer aqui, não quer isso. A gente quer isso. Hoje foi muito enriquecedor a gente escutar várias histórias que o senhor contou,
né? Então, assim, é isso que a gente busca aqui. Então, eu quero te agradecer muito. Tipo assim, você, na minha lista dos top 20 das pessoas que eu queria conversar, o senhor estava lá. Então, assim, estou muito feliz de recebê-lo aqui. Foi um prazer que a gente já não se via há tantos anos, né? Foi um prazer. Tá bom, professor? Tá bom, muito obrigado. Valeu, querido. Muito obrigado. Obrigado. Gente, pessoal, o Gabriel vai dar um recado para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e compartilhar esse podcast aqui para as pessoas. É isso, valeu! Valeu, gente. Um abraço. Fique com Deus.